parece que o TSE realmente está indo atrás de deputados bolsonaristas, né? Eles tiraram a rede social do ar de deputados como Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, acho que... e o mais absurdo de tudo, eles tiraram, né, o Twitter do ar de pessoas que, por exemplo, Zezé de Camargo, Latino do ar, sendo que eles são cantores, né? Eles simplesmente apoiaram o Bolsonaro. Isso é muito perigoso. Eles tiraram essas contas do ar, do Twitter, acho que tiraram de outras contas também. Não só de pessoas que apoiavam o Bolsonaro, que estavam, apoiavam diretamente, que realmente estavam dentro da política, né, dentro do parlamento, mas que são do meio da música. Isso é realmente uma grave violação aí à liberdade de expressão, porque eu até tive que instalar a VPN para conseguir ver o perfil dessas pessoas, né, para ver se tinham postado alguma coisa, né? O Latino não tinha nada, ele postou acho que uma coisa em outubro, 30 de outubro, e depois ele postou em novembro, 2 de novembro, né? Não tinha absolutamente nada. A questão é, o Alexandre de Moraes ele faz o que ele bem entende. Né? A pessoa está falando, oposição, oposição. Se tiver oposição no Senado, o Alexandre de Moraes vai fazer o que ele bem entende. O Lula vai se aliar a ele. Aí estão falando que, mas o STF decidiu porque o Lula tinha que ficar preso e não sei o que. Olha, acho que essas pessoas estão um pouco desinformadas. Quem soltou o Lula foi o STF. Ele foi condenado em praticamente todas as instâncias. Só o STF que mandou soltar o Lula por uma suposta suspeição. Né? A gente sabe que a prova que foi utilizada é ilícita e nem deveria ser usada no processo, né? Um absurdo, né? Uma prova ilícita como a Vaza Jato, né? Inclusive o próprio Cássio Nunes argumentou contra o Gilmar Mendes nisso, falou, como é que você está usando uma prova ilícita para fundamentar o seu argumento? Aí o Gilmar Mendes ficou bravo, não sei o quê. O mesmo Gilmar Mendes que disse que o PT tinha até 2038 de dinheiro, ele tinha dinheiro para fazer eleições até 2038, que é meio irônico, né? Falou que, nossa, tinha uma cleptocracia. Ele falava até meio baixinho assim para os jornalistas, olha, a verdade é que essa turma quer se perpetuar no poder. Eles aqui roubaram, fizeram uma cleptocracia para se perpetuarem no poder e eles têm dinheiro até 2038. Falou bem baixinho, assim, meio que, olha, não posso te contar isso aqui, né? Mas olha, o que mudou tudo, na verdade, é que a Lava Jato começou a perseguir também pessoas, perseguir não, né? Começou a processar pessoas do PSDB. O que frustrou muito essa gente do STF, da grande mídia, é que eles atacaram o PT com o objetivo de colocar o PSDB, né, para a presidência, e quem assumiu foi o Bolsonaro, que eles odiavam até mais. As eleições de 2018, não sei se vocês se recordam, mas foi uma eleição muito limpa, né? Não teve nada de interferência do judiciário, foi bem aberta, inclusive teve muito apoio de ambos os lados, né, do Haddad, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro até falou aquela frase, né, de metralhar a petralhada. Hoje em dia, nessas eleições agora, ele nunca poderia falar isso, né? Enfim, imagina o absurdo que, né, enfim, que seria se ele realmente falasse isso de novo. A mídia não ia deixar, ia censurar, quer dizer, pedir para censurar, o TSE ia mandar prender, provavelmente, né? Nunca poderia falar isso hoje em dia, né? Vocês percebam que realmente a questão eleitoral mudou muito de 2018 para 2022. Os ânimos tiveram que ser muito muito contidos, né? O mais engraçado é que antes do Bolsonaro se eleger, a esquerda praticava atos muito violentos. Né? Teve um cara, inclusive, que arremessou uma pessoa anti-Lula contra um caminhão, aí ele bateu a cabeça, né? Quase morreu, e o Lula ainda agradeceu. O cara falou, obrigado por ter me defendido, né? O cara estaria xingando o Lula, né? Mas, eu tenho uma notícia muito, muito interessante, né? Já dito isso, né? Que não está sendo muito falado,
que é instituição do Senado, prevê superávit primário de 50,9 bilhões no governo em 2022. Relatório da IFI também prevê um déficit para 2023, que pode ir de 4,5 bilhões até 103 bilhões. Bom, só que assim, esse ano também estava previsto um déficit. Déficit quando as contas não se fecham, quando você tem menos arrecadação do que dívidas. Eles tinham realmente, quer ver? Eu acho que vai falar isso aqui, a instituição fiscal independente do Senado Federal projeta um superávit primário de 50,9 bilhões em 2022 nas contas do governo central, que é composto por governo federal, Banco Central e Instituto Nacional do Seguro Social. O valor é 3,7 vezes maior que os 13,5 bilhões projetados atualmente pelo Ministério da Economia. Olha, aumentou, né? 3,7 vezes maior. E isso porque antes, acredito que lá no início do ano e final de 2021, para esse ano estava previsto um déficit. Então, conseguimos virar isso e fechar no ano azul, né? Apesar de todas as críticas aí do MBL, do Nando Moura, vocês percebam que realmente o Brasil vai conseguir fechar e não tem nada a ver esse negócio aí que eles falam de compra de votos, né? Se teve, né, o uso da máquina pública, olha, vai fechar no azul, então isso que é importante. Segundo o relatório de acompanhamento fiscal, RAF, divulgado nesta quarta-feira, o aumento se deve à revisão das projeções de arrecadação das receitas primárias, que vale tanto no cenário base quanto no alternativo. Caso se concretize, esse será o primeiro resultado positivo para o governo desde 2013. Né? Que a Dilma ela foi reeleita em 2014 e 2015 e 2016 foram anos péssimos. Né? A gente sabe que o Brasil caiu lá, tomou um tomo de, acho que 7%, né? Juntando os 2 anos, né? Em termos de recessão. Né? Foi um desastre. Para 2023, o Instituto projetou valores que podem ir de um pequeno déficit de 4,5 bilhões, 0% do PIB, até um déficit de 103 bilhões, 1% do PIB. Esta piora na previsão se dá em decorrência das receitas menores e do aumento na despesa. Receitas menores e do aumento na despesa. Pode ser por quê? Porque o novo governo vai gastar pra caramba, né? A gente sabe que o governo do Lula pretende ampliar o governo, pretende ampliar o Estado, né? Então, realmente, vai ser uma coisa bem complicada. E, obviamente, nós sabemos também que 2023 realmente ia ser um ano mais difícil por conta do mundo inteiro, uma crise meio que financeira mundial, pós-pandemia, com guerra na Ucrânia. Então isso tudo realmente torna a situação um pouco mais difícil. Agora, isso aqui, gente, isso aqui está sendo previsto, isso foi previsto antes da decisão do segundo turno. Então, pode ser ainda mais dramática a nossa situação em 2023, viu? Além de diretrizes orçamentárias de 2022, havia prefixado o resultado das contas do governo em um déficit de 170,5 bilhões. Porém, a previsão do governo mais recente indica a realização de um superávit primário. No acumulado até setembro de 2022, o governo central apresentou superávit primário de 33,5 bilhões. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro, o governo central apresentou superávit primário de 80 bilhões. Olha só, superávit primário de 80 bilhões. Esse resultado positivo reflete o aumento das receitas e o relativo controle das despesas primárias, em decorrência do teto de gastos públicos. Olha como é importante o teto de gastos. E porque nós realmente... essa foi uma medida muito importante feita no governo do Temer. Muita gente foi lá ser nas ruas, não sei o que. Mas, gente, se a gente quer ser um país sério, tem que ter controle de gastos.
Não podemos ficar financiando obra em metrô de, sei lá, metrô de Caracas, Porto em Cuba, sei lá, trem na Argentina, não sei. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa, né? Para 2023, a previsão das contas é de um déficit de 65 bilhões, menor que a de 2022. Exatamente. Então tem isso também. Quando foi feita essa notícia, foi antes do segundo turno. Então você já tinha uma previsão de déficit menor. Então, o que será de 2023 com o Lula? Esse que é o problema. Além disso, as despesas primárias podem assumir valores maiores que os projetados no projeto da Lei Orçamentária Anual. Por exemplo, a permanência do valor do Auxílio Brasil em R$ 600, onde o governo afirma que vai ser mantido, mas não está previsto no orçamento. A IFI também alerta que a prorrogação de gastos e benefícios tributários para o próximo ano aumenta o risco de descumprimento das regras fiscais. Por isso, o alto nível de incerteza em relação ao cenário por isso, alto nível de incerteza em relação ao cenário prospectivo exige cautela. Bom, então tá aí, né? Uma notícia interessante, né? Que fala sobre o nosso orçamento, né? Como é que vai ser encerrado 2022. Mas olha, ótima notícia, né? Bom, infelizmente, com o governo que vai suceder o Bolsonaro, realmente a tendência é ter uma quebra muito grande na economia e vamos ter que sustentar a Argentina, Venezuela, Nicarágua, Cuba e diversos outros estados aí mundo afora, e vai ter um aumento também de número de ministérios, né? Isso já era sabido, né? Ele ia aumentar os gastos, ia aumentar o poder, ia aumentar o Estado, né? Ia aumentar a máquina pública, e vai Dilma 2.0. Esperemos que isso aí estoure o mais rápido possível para que a gente consiga fazer o impeachment o mais rápido possível para tirar do Brasil esse câncer que se chama Lula, né? Enfim, curtam esse vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem e comentem aqui embaixo.